Sabe de uma coisa? Eu não gosto de baratas, mas as baratas são naturais. Então eu acho que eu tenho que gostar delas. Eu não posso ter nojo delas. Mas sabe, pensando bem, eu acho que eu detesto tanto baratas que elas não podem ser naturais. Eu acho que elas são uma construção social humana. Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, vocês devem ter visto pelo título, né, sobre a falácia moralista e a falácia naturalista. Então, antes de começar a falar desse assunto, eu vou deixar bem claro aqui, quando eu estiver falando de natural neste vídeo aqui, eu não estou falando daquela contraposição que a gente costuma fazer entre o natural e o sobrenatural. Então é óbvio, por exemplo, que uma garrafa de plástico ela é natural, ela é feita com elementos naturais que foram extraídos da natureza. Mas só que ela é artificial porque não foi a natureza que fez, quem fez isso foi a mentalidade humana. Aí tudo bem, você vai falar que a mentalidade humana, a mente humana também é natural. Ok, mas aqui eu vou usar natural para contrapor o que é feito pelo homem, idealizado pelo homem, imaginado pelo homem e o que é natural, ou seja, o que é sem intencionalidade, sem planejamento, sem, sabe, o que acontece no mundo natural independente da ação humana. Então essa é a diferença que eu vou fazer aqui entre natural e não natural. Não estou falando do mundo natural em relação, sei lá, ao mundo dos espíritos, sei lá o que, entendeu? Então vamos falar primeiro da falácia naturalista. Bom, para começar, a falácia naturalista foi proposta há muitos anos atrás, mais de 100 anos, e ela tinha um sentido que não é o que eu vou usar aqui nesse vídeo, mas eu vou explicar do mesmo jeito. Ela vinha de uma argumentação que queria dizer que tudo que é natural é automaticamente bom. É uma lógica mais ou menos que nem a do Planet Hemp, sabe? Tipo, uma erva natural não pode te prejudicar, sabe? O que é natural é bom. Então, como saber o que é bom e o que é ruim? É fácil, é só ver o que é natural. O que ocorre no mundo natural é bom. Bom, eu acho que essa falácia fica bem evidente por que ela é uma falácia, né? Porque é um argumento mentiroso, mas eu acho que vale a pena explicar. Para começar, que nada na natureza é bom ou ruim. O humano que cria essa ideia de bondade e maldade foram seres humanos que estipularam que alguma coisa poderia ser boa ou ruim e geralmente baseado no seu próprio ponto de vista. A natureza nada é bom ou ruim, tá? O leão não caça a gazela porque ele é malvado. Um parasita não come o seu hospedeiro por dentro até ele morrer explodido porque ele é malvado. Tá? Por outro lado, sei lá, a mamãe coruja não cuida dos filhotinhos porque ela é boazinha. A mamãe cachorro não cuida dos cachorrinhos porque ela é fofinha, sabe? A mamãe tartaruga não abandona os filhinhos tartarugas na praia à própria sorte porque ela é uma desalmada. O caranguejo que come aquele filhotinho que acabou de sair do ovo não é uma criatura do mal, sabe? Então isso é tudo uma questão de sobrevivência. Essas coisas de bom e mal, isso daí quem inventou foi a gente, tá? Foi nós que inventamos isso. Eu acho que essa visão romanceada da natureza, de bondade e maldade, né, essa coisa assim, só faz mal pra todo mundo. Eu não sei quem inventou ou quando começou, mas eu acho que ela só faz mal. Ela não é boa em nenhum momento. Então o sofrimento que existe na natureza, ele não é ruim e as coisas boas que acontecem na natureza não são boas. Tá? Tudo isso daí é visto através de um ponto de vista de um viés humano. Nós é que vamos determinar se é bom ou ruim. Agora, a natureza em si, ela não está nem aí para se isso daí é bom ou ruim, porque para ela bondade e maldade não faz o menor sentido. Então a natureza, ela é amoral. Ela não é nem moral e nem imoral, sabe? Que seria uma moral invertida, né? Ela não tem moral nenhuma. A natureza é livre disso, ela é neutra com relação a isso. E o segundo ponto com relação a isso é que é óbvio que uma coisa natural pode te fazer mal. Essa história de dizer que o que é natural é sempre bom é uma completa idiotice. Eu não sei como que alguém pode sustentar esse argumento por mais de 2 páginas. Uma planta é natural, ela pode te envenenar, dependendo da planta. Uma cobra pode te matar, uma aranha pode te matar, sabe? Um urso, um leão pode te comer vivo. E essa falácia se estica para vários outros exemplos, né? Um exemplo que me veio na cabeça esse final de semana foi até aquele negócio da cesariana, né? Que o pessoal falando que a cesariana é automaticamente ruim, né? Você tem que nascer de parto natural. Mas às vezes tem risco da mãe morrer, às vezes tem risco do filho se enforcar com o próprio cordão umbilical, então não interessa. Cesárea é ruim porque não é natural. Então o que é natural é bom, então a gente... Sabe, pra você ver como que é idiota você ficar nesse argumento. Ok, eu não vou discutir aqui o problema das cesáreas, porque realmente houve uma bundalização da cesárea muito grande, tem muito médico recomendando cesárea quando não é necessário, só pra ganhar um quais a mais. Mas a gente não pode dizer que a cesárea em si é uma coisa ruim. A cesárea é um avanço tecnológico, um avanço médico que é fundamental, salvou a vida de um monte de gente. Sabe? Já vi o pessoal usando também pra não usar vacina, porque dizendo que o vírus é natural, a bactéria é natural e a vacina é artificial, então a vacina você não pode usar.
sabe? Umas idiotices desse tipo. E o argumento versa mais ou menos dessa forma: se alguma coisa no mundo é natural, acontece naturalmente, independente da vontade humana, esta coisa deve ser tolerada. Então, por exemplo, essa falácia fica bastante evidente com um exemplo muito famoso, que é o da agressividade. A agressividade é um fenômeno natural, ela existe independente da razão e da moral humana, né? Então, você vê a agressividade no meio natural e você vê a agressividade no ser humano. Logo, isso é natural. Portanto, a gente deveria tolerar as guerras. Porque as guerras são a simples expressão da agressividade humana, especialmente masculina, que a gente tem. Então a gente tem que tolerar as guerras, porque não vai ter nada para fazer contra elas sempre vão acontecer porque nós somos agressivos. Só que essa falácia, ela tem um problema porque ela ignora exatamente o lado moral do ser humano. Tá? Nós somos criaturas morais, a gente desenvolveu um conceito de certo e errado que não se aplica ao mundo todo, mas se aplica a nós. É óbvio, você pode saber que aquilo lá é natural e por isso traçar um plano de combate que leve isso em conta. Ou seja, eu já sei que a agressividade humana é natural, portanto, se eu quero que ela seja menos destrutiva, eu vou tentar canalizar ela para coisas diferentes, tal, enfim. Mas você não pode usar isso como um argumento em si, entendeu? Dizer que a agressividade é natural, então, caguei para tudo, vamos deixar acontecer. Mas a gente evita uma série de coisas naturais, existem muitas coisas naturais acontecendo no mundo que nós evitamos fazer porque nós temos moral, porque a gente pensa e fala, não, isso daqui é imoral, eu acho isso inadequado de ser feito em sociedade, ou, enfim, eu não quero fazer esse tipo de coisa. A menos que a sua vida dependa muito disso. Então, por exemplo, a maioria de nós que estamos moralmente inseridos na sociedade de forma saudável, a gente considera matar um outro ser humano errado. Ponto. A gente considera isso errado, considera isto imoral. A gente não mataria, a menos que a gente estivesse numa situação muito extrema, uma coisa muito que fosse extremamente necessário. Outro exemplo, a gente acha que comer carne humana, né, canibalismo, é imoral. A gente não concorda com o canibalismo em geral. Agora, se uma situação extrema, né, sei lá, enfim, você tá passando fome, ficou perdido no meio da neve lá, e vai ter que comer uma pessoa, é uma questão de sobrevivência, né? Ou então, sei lá, tipo aventuras de Pi, né? Então, quer dizer, essa coisa de você alegar que só porque uma coisa é natural a gente não pode fazer nada contra ela, ela é errada. Porque matar é natural e o canibalismo na natureza é bastante corriqueiro, apesar de não ser 100%, mas ele é bastante corriqueiro, né, entre animais carnívoros. É natural, a gente deveria tolerar uma coisa dessa? Não vejo por que isso deva acontecer. Do mesmo jeito que guerras são ruins, independente da agressividade humana ser natural ou não. Estupro é uma coisa ruim, independente de acontecer com uma certa frequência na natureza. Aliás, eu disse isso num vídeo muito antigo meu, que era a resposta ao desafio teísta sobre a moralidade. Esse é o nome do vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo. É um vídeo muito antigo que eu tenho no meu canal, em que eu comentei isso daí. Eu falei que o estupro era natural, apesar de não ser desejável. Eu falei, inclusive, essas duas frases na mesma sequência. E embaixo teve uma bíblias e bíblias de comentários de um monte de gente burra que achou que eu tinha falado que o estupro era válido porque ele era natural. Eu digo gente burra sem erro de errar, porque se logo na sequência eu falei que ele não era desejável, ou a pessoa pausou o vídeo logo ali no meio da primeira frase e foi embora, né? Ou então a pessoa é burra. Seria falácia naturalista dizer que porque o estupro é natural e ocorre na natureza, então vamos sair estuprando todo mundo porque isso daí é natural. O fato de acontecer de forma natural não quer dizer que a gente deva tolerar na nossa sociedade, porque nós temos moral. Um outro exemplo em que essa falácia naturalista é muito empregada é quando algumas pessoas querem atacar o veganismo, o vegetarianismo, dizendo que o ser humano comer carne é natural. E é natural mesmo. Tá? Por isso o vegetarianismo não faz o menor sentido, a gente não deveria ser vegano é contra a natureza e essas coisas assim, entendeu? E sim, é só uma falácia naturalista, porque o fato de ser natural a gente comer carne, e é natural mesmo, não quer dizer que a gente tenha sempre que achar eticamente aceitável comer carne. Comer carne pode ou não ser eticamente aceitável dependendo do argumento que você usa pra você mesmo. E a gente não pode usar a natureza como exemplo porque você está julgando ética, e a ética não é natural. A ética é uma criação humana, né, no sentido da definição de natural que eu estou usando aqui nesse vídeo, a ética não é uma coisa natural. Então você não pode usar a natureza para contrapor a ética, porque uma não diz nada sobre a outra, uma não versa sobre o que vai ser certo com relação à outra. Se um vegano diz que é eticamente ou é moralmente errado comer carne, você falar que isso é natural, enfim, ele está falando maçã, você está respondendo banana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um outro exemplo também que foi usado por muito tempo, né, que as mulheres são mais fracas, são mais frágeis, elas são naturalmente,
né, mais fracas do que os homens, e portanto elas têm que ficar em casa protegidinhas, né, guardadinhas como se fosse um vaso de porcelana. Bom, o fato da mulher ser fisicamente mais fraca que o homem não quer dizer que ela é frágil e que ela precisa ficar guardada em casa como se fosse um tesouro, né? Então, quer dizer, essa também é uma falácia naturalista. Um bom exemplo na qual eu fui acusado também, né, de cair na falácia naturalista foi o meu vídeo sobre homossexualidade, um ponto final, também, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso você ainda não tenha visto, que eu acho meio difícil, né, porque o pessoal que me acompanha aqui no canal, em geral, já viu esse meu vídeo. E me falaram que eu argumentei, e é verdade, eu argumentei no meu vídeo, eu expliquei que a homossexualidade é um fenômeno natural. Ela não só acontece em outras espécies, como ela acontece no ser humano, e não é uma opção do indivíduo. O indivíduo não escolhe por quem ele vai sentir atração física ou afetiva, por quem ele vai se apaixonar e etc. Inclusive, se a gente pudesse escolher por quem a gente vai se apaixonar, metade dos problemas do mundo iriam acabar em 5 minutos. E aí as pessoas acharam que eu estava dizendo naquele meu vídeo que só porque a homossexualidade é um fenômeno completamente natural, e ela é natural, a gente tem que aceitar ela automaticamente. Tá? E não foi isso que eu quis dizer no meu vídeo. O ponto do meu vídeo era provar que era realmente natural e que não era uma escolha do indivíduo. Ou seja, ainda que a biologia, a psicologia, a sociologia, enfim, discordem um pouco da origem da homossexualidade, né, de como que ela surge, todo mundo concorda que ela não é uma opção do indivíduo. Todo mundo concorda que ela não é uma escolha individual da pessoa. Dizer que o indivíduo era um sem vergonha porque ele era homossexual, tá, ou que eu não tinha caráter, não faz o menor sentido, porque isso é um fenômeno natural. Tá? E não é uma escolha da pessoa. Agora, isso não quer dizer que a homossexualidade seja boa. Este não é o argumento para dizer que a homossexualidade é uma coisa boa. Tá? E na verdade, dando a minha opinião, e acho que nem é minha opinião, acho que é uma constatação lógica de qualquer um, a homossexualidade ela não é boa e nem ruim. A homossexualidade, como fenômeno natural, ela é igual à natureza, ela é amoral, ela não é nem boa e nem ruim, ela simplesmente existe, ela é. Eu não me interesso por quem as pessoas se apaixonam, com quem elas se relacionam, entendeu? Eu não vejo nada de glorioso e nem de pecaminoso na homossexualidade, e nem na heterossexualidade, e nem na assexualidade, sei lá. Agora, o que eu digo é o seguinte, a homossexualidade é um ato consensual, né? Um indivíduo homossexual, ele está consensualmente tendo uma relação homossexual com outro, por exemplo, que uma relação que muitas vezes não envolve apenas sexo, mas envolve amor, envolve afeto, envolve companheirismo, envolve cumplicidade. Então eu não vejo por que nós devemos ser contra esse tipo de relacionamento, sendo que é um relacionamento que não faz mal para ninguém, faz mal no máximo para aquelas duas pessoas que estão ali se relacionando, e um relacionamento pode fazer mal para uma pessoa homossexual, para uma pessoa heterossexual, para qualquer um. Entendeu? Você pode se dar bem ou não em um relacionamento como qualquer ser humano. Ou seja, quem diz que a homossexualidade, por ser homossexualidade, é automaticamente ruim, aí ela tá caindo na falácia moralista, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E aí eu falei no meu vídeo do Malafaia que a pedofilia era um fenômeno natural, e as pessoas ficaram horrorizadas e falaram, meu Deus, que coisa horrível, o Pirula está justificando a pedofilia. Eu falei, não, seu imbecil, eu não estou justificando porcaria nenhuma. Eu estou apenas dizendo que a pedofilia é um fenômeno natural, ponto. Eu estaria caindo na falácia moralista se eu dissesse que porque é um fenômeno natural, logo ela é boa, logo ela é tolerável, sabe? Isto seria uma idiotice e isto eu nunca disse. Na verdade a pedofilia é um sentimento, né? Ela é uma atração sexual que também não é uma escolha do indivíduo. Mas o ato pedófilo, né? Você exercer a pedofilia é um ato que não é consensual, né, porque é entre um adulto e uma criança, que muitas vezes não tem noção de discernimento, e quando é consensual, provavelmente pode ter sido um aliciamento, né, ou seja, a criança não sabe exatamente fazer a escolha do que é bom ou ruim para ela, e aí ela é aliciada pelo mais velho. Então, a pedofilia, ela é sim prejudicial, ela gera trauma, ela gera vidas destruídas, ela gera violência física, ela gera, sabe, um monte de coisas ruins. A gente não tem que ser tolerante com a pedofilia, sabe? Então, se vocês revirem meu vídeo do Malafaia lá, vocês vão ver que em nenhum momento eu falei que a pedofilia ela é aceitável, eu só falei que ela é natural. A despeito dela ser natural, ela não é aceitável, não na nossa sociedade. Na nossa sociedade, um indivíduo que se percebeu pedófilo, o cara caiu a ficha que ele é pedófilo, ele tem ou que procurar um tratamento, ou nunca fazer nenhum ato sexual com relação à criança, etc e tal. Então ele precisa resolver o problema que ele tem perante a sociedade. Se ele resolver fazer o ato de pedofilia lá com uma criança, então a sociedade vai resolver por ele, né? Aí a sociedade vai ter que tomar uma atitude, né? Porque o cara lesionou, machucou, traumatizou uma criança. Agora vamos falar da falácia moralista. A falácia moralista, muitas pessoas dizem que ela é o oposto da falácia naturalista, mas ela essencialmente não é o oposto. Digamos que elas sejam complementares. Então como que é o argumento? Digamos que eu ache determinada coisa imoral. Eu acho ela repugnante. Se ela é repugnante moralmente para mim, logo
ela não pode ser natural. Então, é por isso que elas não são exatamente antagônicas, mas elas são complementares. Então vamos usar agora os mesmos exemplos que eu citei na falácia naturalista para explicar a falácia moralista. Então, por exemplo, a guerra, ela é imoral, a meu ver. Então a agressividade não pode ser um fenômeno natural. Sabe, o que tem a ver com as calças, mas tudo bem. A pedofilia é um ato imoral, é um ato terrível, logo ela não pode ser natural. Que foi a falácia em que incorreram muitas pessoas que me criticaram naquele meu vídeo do Malafaia. A homossexualidade é repugnante pra mim, eu acho ela completamente imoral, logo ela não pode ser um fenômeno natural. E é engraçadíssimo ver como que as pessoas que concordam com essa frase acham malabarismos extraordinários para tentar justificar como que a homossexualidade não pode ser natural. Mesma coisa, o estupro é algo horroroso, logo ele não pode ser natural. Comer carne é um ato de violência imoral, logo o ser humano é herbívoro. Sabe? E isso é uma falácia moralista. Sabe? É que, inclusive, aquele meu vídeo falando sobre o Gary Yourofsky lá, eu comentei sobre isso. Ele incorre na falácia moralista. Ele acha tão repugnante comer carne que ele acha que comer carne não pode ser natural. Então comer carne é, enfim, contra a natureza humana. Nós somos herbívoros e tal. Que é uma bobagem sem tamanho. E outra também que agora está muito na moda, né? Então o machismo, né, ou o sexismo, né, como quer dizer, a diferença de tratamento entre os gêneros é tão terrível, é tão imoral que homens e mulheres têm a mesma força física. Sabe, que homens e mulheres não podem ter diferenças de força muscular, que nitidamente é mentira. Então eu espero realmente que a essa altura do campeonato, no final desse vídeo aqui, vocês já tenham percebido como que a falácia moralista ela é completamente ridícula, né? Como que ela não faz o menor sentido. Ela simplesmente nega a realidade por causa da moral. Então você nega uma parte da realidade simplesmente porque a tua moral impede você de enxergar aquilo. Tu fala, não pode ser verdade, meu Deus, que coisa horrível. Lembrando que mundo natural eu tô chamando aquilo que eu defini nos primeiros minutos do vídeo lá, tá? Senão vai vir alguém falando de novo que, mas natural não é o sobrenatural, não sei o que, não é. Então se vocês viram aquele meu vídeo lá de resposta ao desafio teísta de moralidade lá, né, que foi o que eu citei no começo do vídeo, vocês vão ver que eu falo lá que a moral, ela é um fenômeno dinâmico, né? Ela tá sempre mudando através dos tempos. Cada civilização criou seus próprios códigos de conduta moral, tá? Ainda que tenham muitas semelhanças, e essas semelhanças muitas vezes têm realmente um fundo de explicação biológica, né, de sobrevivência dentro de comunidades, tal, não sei o quê. Então, tipo, não matar, maneira de prevenir o incesto, essas coisas assim. Mas muitas partes da moral que nós inventamos como sociedade humana, né, não tem nada a ver com biológico, não tem nada a ver com sobrevivência, e cada uma das culturas adotou de forma diferente, de forma separada, que é um exemplo de como a moralidade é um fenômeno dinâmico, né, na nossa sociedade mesmo. Entre 100 e 150 anos, a escravidão era considerada moral, ela era tolerada, ela era uma coisa corriqueira na nossa sociedade. Ainda que alguns indivíduos não gostassem da escravidão, achassem ela imoral, a maioria da sociedade achava ela moral e tolerava a existência da escravidão. Hoje a escravidão é considerada imoral, ainda que meia dúzia de gato pingado ache que ela deveria voltar, e enfim, que ela tá ok. A sociedade como um todo, ela vai mudando e ela vai aceitando, né, certas coisas como moral ou não. Isso daí, no fim das contas, acaba mudando com o tempo. É o Zeitgeist. O espírito do tempo. Então, mulheres separadas do marido, mulheres sustentando a casa, mulheres trabalhando fora, tá? Até 50, 60 anos atrás, era considerado imoral na nossa sociedade. Hoje é mais do que natural, aliás, é mais do que necessário, né? Porque, inclusive, se as mulheres não trabalharem, se depender só dos homens, tá todo mundo passando fome. Então, quer dizer, eu dei um exemplo de uma coisa que era moral e hoje é imoral, e de uma coisa que era imoral e que hoje é normal, hoje é moral. A moral é algo muito pouco estável para ser usado como parâmetro, para ser usado para basear descrições e definições do mundo natural. A moral não é a melhor das ferramentas que a gente tem para descrever o mundo natural, na verdade ela é uma péssima ferramenta, e ela também não é a melhor das ferramentas para a gente ter uma visão de como o mundo é. Achar que o mundo natural deveria ser do jeito que diz a sua moral é ou uma utopia, ou um auto-engano, sabe? Ou uma alucinação, uma ilusão, um sonho, né? Sei lá, um conto de fadas, alguma coisa que não vai acontecer. O mundo não vai ser do jeito que você quer só porque você acha imoral algumas coisas que acontecem. Você odiar ou achar alguma coisa repugnante não faz isso menos natural do que é. E principalmente não vai sumir da tua frente só porque você disse que isso daí é imoral. Fica parecendo igual criança colocando a mão, fechando o olho, pondo a mão no ouvido e falando lá, eu não tô ouvindo, lá. Sabe? Fica desse jeito, você querer negar uma faceta natural da realidade só porque a sua moral não é condizente com ela. Porém, por outro lado, nós, seres humanos, somos indivíduos morais. E a gente
tem regras sociais de moralidade e ética que são usadas para manter a sociedade coesa e funcional, e a gente precisa desses mecanismos, a gente precisa desses parâmetros éticos e morais para a gente continuar sobrevivendo. Senão a sociedade não funciona. Ou seja, ignorar a moral, ignorar a ética é algo extremamente contraproducente para a nossa sociedade, para a nossa sobrevivência como grupo. Ela é uma parte muito importante na nossa tomada de decisões conjuntas. O ideal é não fazer das coisas naturais um fim em si, ou seja, algo que nós devemos almejar, algo que nós devemos sempre correr atrás e nos espelhar como modelo. Mas a gente também, definitivamente, não precisa negar a realidade para atingir essa visão mais moral do mundo. A gente não precisa negar a realidade e fingir que certas coisas não existem ou achar que elas não são naturais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da discussão que eu gerei aí, né? E a gente se vê na próxima. Um abraço para vocês e falou!